Sejam todos muito bem-vindos a este momento de interação, este momento que a gente aproveita para trocar ideias com vocês. Aliás, é muito bom, nosso coração fica assim vibrando de alegria. É muito bom saber que você, professor da escola dominical, você, professores aí nas igrejas, seja na capital, no interior, que coisa boa que você tem dedicado a sua vida, o seu ministério, ao ensinar a palavra de Deus aos pequeninos. Então, um beijo no coração de todos vocês, e a nossa oração é que o Senhor cada vez mais vos abençoe, abençoe o trabalho das mãos de vocês, e não esqueçam de que Deus é uma fonte inesgotável. Então, é só você se preparar, leia a palavra de Deus, leia com muito carinho todas as orientações que a gente sempre traz e prepara com muito amor a cada revista. E neste trimestre você já sabe, não é? Nós estamos estudando o livro da Bíblia. Aliás, as cartas que Paulo escreveu estão aqui na palavra do Senhor, lá no Novo Testamento. Gálatas e Efésios são duas cartas que Paulo se dedicou a escrever, orientar, ensinar os seus amigos lá da igreja da Galácia. Isso nós já estudamos, e agora nós estamos estudando Efésios, e a nossa lição de hoje é de número 10. Que coisa boa! Gente, está passando muito rápido esse trimestre, é ou não é? Você concorda? Porque a gente já está aí, olha, pensando, estamos orando ansiosos já para a próxima revista, mas olha, é bom demais saber que vocês têm curtido de montão, e que bom essa interação. Então, vamos lá, as ideias da nossa lição de hoje no número 10 que estão aqui na revista do professor. Acompanhe a lâmina comigo, lição de número 10. Qual é o título da lição? Paulo ora por seus amigos. Eita, que bacana! E aonde que eu encontro esse texto bíblico? Eu encontro aqui na palavra de Deus, no livro de Efésios, cartas aos Efésios, no capítulo 3 e nos versículos 14 a 18. Claro que você, papai e mamãe, que também ensina a palavra de Deus em casa para os seus pequeninos, para vocês, professores, sejam de escolas, de creches, na igreja, não importa, ensine a palavra de Deus. Leia o que está escrito aqui e leia também as orientações que a nossa revista do professor traz. E vamos lá, vamos trocar ideia, gente. Agora, temos que ter em mente o quê? O objetivo é aquilo que nós queremos ensinar, ou queremos que a nossa criança entenda, compreenda, ela comece mesmo a entender a palavra de Deus. Acompanhe comigo o nosso objetivo da nossa lição 10, a nossa lição de hoje. Paulo ora por seus amigos. Olha o que está escrito aí: falar para a criança que orar é conversar com o Papai do Céu. Pronto. Se você ensinar isso, a sua criança entender isso, você já alcançou o seu objetivo. Que legal, e que bom saber que aqui na nossa revista do professor traz algumas ideias, começando pelos nossos textos bíblicos. E um versículo é aquela frase pequenininha que você vai sempre conversar e contar para a sua criança do maternal, guardando no coração. Olha o que diz aí na nossa lâmina: guardando no coração, eu me ajoelho diante do Pai. Que legal! Efésios 1:14. E nada melhor do que você mostrar para o seu bebê, para a sua criança de 2 a 3 anos, algo que a criança já goste, já curte de montão. Os bonequinhos. Olha que fofura! Gente, que legal, olha, a gente não sabe quem se diverte mais, se é quando a gente prepara o material ou se é a criança, mas é bom demais, porque nós também,
né? A gente aproveita, se diverte, ora, Deus vai nos dando sabedoria, Deus vai nos dando criatividade, Ele é uma fonte inesgotável. Então, quando Paulo disse para os seus amigos lá em Efésios, olha, eu me coloco de joelhos diante do Pai, ou eu me ajoelho diante do Pai, por vocês, Paulo estava dizendo que orava, mas a criança, ela precisa compreender o que é isso. Orar? A minha criança do maternal já pode entender isso? Sim, claro! É só você sempre dizer, olha, orar é falar com o Papai do céu. Que legal! Ai, que coisa mais fofa! Os nossos amigos aqui estão de joelhos, igual Paulo fazia. Pronto, a criança vai entender. Agora, quando também eu aproveito, sabe, aquela figurinha, porque de repente você pode pensar comigo, eu não tenho bonecos assim. Em posição de orar, pegue qualquer bonequinho e tente fazer isso. Mas olha uma opção legal, você pega a revista, figuras que você pode imprimir mais de uma vez, e que tal você pegar o próprio bonequinho de Paulo? Olha que coisa mais simples, você transforma em um dedoche. Você corta, faz aqui 2 aberturinhas, bota os seus dedinhos. Não seja por isso. E aí eu vou e digo, olha o que Paulo disse, eu me coloco de joelhos diante do Pai. Pronto. Ô, Paulo, você, de novo, pronto, todo mundo. E aí, gente, você acabou de botar Paulo de joelhos, e a criança vai se divertir, ele vai achar muito legal e vai compreender o que você está dizendo da palavra de Deus, viu? Não tem desculpa, bora lá, todo mundo produzindo, use a sua criatividade. Aliás, o que todo professor de criança vamos combinar, é criativo, é ou não é? Não é? Então pronto. Agora com a revista, então, do Programa de Educação Cristã Continuada, pronto, você tem aí, olha, tá aqui, é só você fazer e produzir o que a gente traz de sugestões, que aliás, olha aí na nossa lâmina o que diz sobre recursos didáticos para a história de hoje. Em primeiro lugar, o que está escrito aí? Bíblia. É isso que nós ensinamos, é a palavra de Deus, nós não ensinamos outra coisa do que as mensagens, a palavra de Deus, o que está escrito aqui. E deste trimestre, Paulo escreve para os seus amigos de Gálatas e Efésios, não é? Bom, então, para o seu bebê, que tal se você não tiver os bonecos, né? Bonecos de Paulo. Olha que legal aqui, gente, no nosso cenário. Aqueles bonecos de pano que a gente já mostrou várias vezes para vocês. Está ali Paulo. Eu quero apresentar para vocês. Paulo e seus amigos. Pronto, tá aí. E aí, gente, é legal demais saber que você pode confeccionar os materiais, os personagens bíblicos, e aí você diz assim, eu não sei costurar, eu não tenho dom para isso. Não, calma, vamos primeiro orar. Olha, Deus vai te capacitar, tá bom? Depois, aproveite, chame as suas amigas para fazer a obra de Deus com você, para confeccionar bonecos como este daqui. Que legal, que aliás eu já passei para vocês, não é? O molde, a nossa equipe, pastor Fernando, pastora Rejane, a equipe já colocou o molde desses bonecos que eu passei para vocês, tá bom? E aí está disponível, você pode aproveitar e confeccionar. Chamem as irmãs aí da sua igreja, vamos fazer a obra de Deus juntos, gente, vamos lá. E para a história de hoje, para a turminha dos maiores, turminha de 2 a 3 anos, você pode produzir aquele flanelógrafo, lembra? Olha que legal, um flanelógrafo sempre é bom, sempre diversifica um pouquinho, e as crianças sentadinhas no cantinho da história, senta com você, não é? No tapetinho, como for, no canto aí da sua história, e comece a contar a história que nós
colocamos à sua disposição em 2 versões, para o bebê e para a criança de 2 a 3 anos. Agora, vamos imaginar que o seu bebê está ali curioso, agitado, mas quando você mostra o nosso bonequinho Paulo, aí você diz: olha, bebê, olha o que eu tenho aqui, olha que engraçado, este é Paulo. Vamos dizer olá para ele? Olá, Paulo, olá! Olha que bacana. Um dia, Paulo disse para os amigos dele para que eles amem a Papai do Céu, isso, e que Paulo se colocava de joelhos por eles e orava por eles, pedindo a bênção de Deus sobre a vida dele. Sabe de uma coisa? Papai e mamãe ora por você todos os dias. Ai, que legal! Que tal dar um abraço no nosso bonequinho, no nosso menininho e na nossa menininha? Pronto, você já conversou, porque contar história para o bebê é exatamente isto. É olhar nos olhos do seu bebê e conversar com ele. Aproveite e mude a entonação da sua voz e o seu bebê vai prestar atenção, eu tenho certeza. Agora vamos lá para a turminha de 2 a 3 anos. Precisa sentar com eles, precisa mostrar para eles este flanelógrafo colorido, bonito, e você diz assim: quem sabe me dizer o nome deste amigo? É Paulo. Vamos dizer olá para Paulo? Olá, Paulo, tudo bem com você? Sabe de uma coisa? Um dia, Paulo escreveu para os seus amigos lá da igreja em Éfeso e disse que sempre se colocava de joelhos por eles. Ou seja, Paulo falava com o Papai do Céu, pedindo a bênção de Deus sobre a vida dos seus amigos. Ai, que legal! E Paulo disse assim para muitos dos seus amigos: olhe, sejam fortes, amem a Papai do Céu. Ai, que legal, que bacana! Paulo orava pelos seus amigos. E que eles também compreendam o amor de Deus. Eles são amados, são especiais para Deus, assim como você também é especial e Papai do Céu ama muito você. Que bacana! Sabe de uma coisa? Papai e mamãe oram por você, eu oro por você, vovô e vovó oram por você. A criança vai entender e você diz: olha, orar é falar com o Papai do Céu. E você, muito abençoado. Paulo fazia isso também. Ele orava pelos seus amigos. Quem quer dar um abraço nesses 2 amigos também? E é assim que você vai ensinando a palavra do Senhor para os seus pequeninos. Legal, né? Que tal a gente dizer para Papai do Céu que a gente o ama? Vamos então orar, todo mundo com a mãozinha assim, igual os nossos amigos aqui. Vamos falar com o Papai do Céu, igual Paulo? Querido Deus, venho dizer que eu te amo, amém. Joga beijo pro Papai do Céu, eles vão curtir de montão. Fez isso, né? Agora afasta tudo e vamos cantar e brincar e pular, porque é muito legal ter um momento de interação com o seu pequenino. E que tal a música Grande Largo, o amor de Jesus é grande e largo? Isso é uma música de 3 palavrinhas lá do volume 3, tá bom? Agora, sabe de uma coisa? Pode ainda algumas crianças não compreenderem alguns movimentos. Espera aí, orar, como é que eu faço o gestinho? Porque algumas crianças, principalmente do maternal, que estão na fase, né, do aprendizado, e aí eles podem ainda não corresponder, mas não se desespere, tá bom? Você pode trabalhar com eles uma atividade muito legal chamada
hora do movimento. Olha, eu tenho aqui que eu preparei e quero te mostrar. São algumas figuras, você prepara fichas como essas daqui, coloridas, bem legais, e você vai e conversa com os seus pequeninos e diz: peraí, vamos saber o que eu faço com os meus braços, com as minhas pernas. Então o que é isso aqui? Quem sabe me dizer aonde estão os meus cabelos? As crianças e os bebês gostam disso. Aonde é o cabelinho? E aí ele vai reproduzir o que ele está visualizando na ficha, tá bom? Onde estão os meus olhinhos? A criança vai apontar. E onde está a minha boquinha? A criança também vai te mostrar, porque elas curtem de montão. Papai do céu me deu 2 ouvidos. Aonde eles estão? A criança também vai reproduzir este movimento. E mãos para cima, braços para cima. A criança também vai reproduzir este movimento. É por isso que Paulo estava de joelhos pelos seus amigos. Que legal, viu? Através de uma atividade assim, você fez o quê? Você reforçou o teu ensino e o aprendizado do teu pequenino, da tua pequenina. Que legal, né? Pronto, cantou, brincou, agora deixe-os à vontade para fazer aquela atividade da revista do aluno, porque a criança precisa ter um momento muito legal, não é? Da revista que vem com umas atividades, gente, que bacana. Essa revista do aluno aqui, peraí, só aqui um minutinho, vou mostrar. Olha que legal! Tem umas atividades tanto para o bebê quanto para a criança de 2 a 3 anos. Pronto. Deixem os nossos artistas produzirem, que eles irão curtir de montão. Tá bom assim? Aproveite, ensine a palavra de Deus e eu tenho certeza que ela vai ficar guardada no coração de cada um dos seus pequeninos. Que Deus te abençoe e, se Deus quiser, no nosso próximo encontro a gente troca aí algumas ideias da nossa próxima lição. Um grande beijo, tchau, gente, até lá! Olá, professor! Estamos juntos mais uma vez para mais uma videoaula. Que bom! Como Deus é maravilhoso, tem nos concedido este momento único, oportuno, para que juntos possamos analisar, avaliar, né, também a nossa revista e observar as sugestões. Saiba, professor, que tudo que nós fazemos aqui é para te ajudar, para ser um apoio para você, tá bom? Nós sabemos que o corre-corre da vida, às vezes, não permite que nós possamos, assim, passar um tempo maior nos dedicando à construção de materiais. E aqui, muitas vezes, a gente já mostra um pouquinho como fazer e tornar mais prático o exercício da construção desses visuais. Tá? Então, o objetivo é esse, a gente coloca aqui na revista, mas a gente faz e na prática, muitas vezes, a gente se surpreende, vê como ficou legal e aí a gente está aqui para dar as dicasinhas para você, tá bom? Na aula passada, nós comentamos sobre as dicas importantes que estão aqui na tua revista, né? Que fala sobre as dicas gerais de como você se preparar para este momento tão rico, onde você vai ficar diante da tua criança, semeando a palavra de Deus. Nós falamos sobre a oração e jejum e falamos sobre leitura de livros, de revistas pedagógicas. E não se esqueça que uma dica muito importante é a leitura da palavra de Deus, tá? A despeito de qualquer situação, nada pode substituir a leitura da Bíblia, tá? Então, sempre confie no que está na Bíblia. Leia a Bíblia, leia a revista,
mas também confira na Bíblia, tá? Para que você possa falar com bastante segurança a palavra de Deus para a tua criança. Agora nós vamos para a leitura da nossa revista. Vamos lá? Lição de número 10, tema: As surpresas de Deus. Encontrando o tesouro, Efésios 3:20. Guardando no coração, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. Efésios 3:20. O objetivo da nossa lição é mostrar que Jesus é poderoso para nos surpreender com bênçãos que não imaginamos. Vamos louvar? Eu amo a Cristo e Deus é bom para mim. Orientações importantes. Vamos lá? Para fins de revermos os ensinos de Paulo, sugerimos a permanência da fita métrica gigante que foi utilizada na aula passada, pois além de servir como recurso visual para a lição de hoje, servirá para conferir o tamanho das crianças que não estavam presentes. Prepare uma caixa surpresa com uma embalagem de presente bem bonita. Dentro, coloque um brinquedo que seja interessante de ver. Ao abrir a caixa, enfatize a importância de sermos surpreendidos com algo que vai além do que pedimos ou pensamos. Veja que ideia legal, simples e muito possível de fazermos. Uma caixa de presente que você pode comprar pronta, você pode fazer em casa, você pode reaproveitar algo que você tenha em casa que é bonito de apresentar e dentro colocar um objeto, um presente, algo que vai ser interessante para as crianças verem como surpresa, tá bom? Então vai ficar muito legal a tua lição de hoje, desde que você prepare todos os visuais, tá bom, professor? Por isso é importante você verificar antes do dia, antes do domingo, para tomar todas as providências, tá? E aqui nós falamos que nós vamos utilizar novamente, né, a nossa fita métrica gigante, tá bom? E qual foi o objetivo aí que nós colocamos? Para que você possa fazer também a medida das crianças que não estavam no domingo passado, que não vieram à escola bíblica dominical, para que ninguém fique de fora, tá? E não esqueça de colocar o nomezinho aqui nessa área que está em branco, você pode colocar o nome da criança, inclusive a data também, para que numa próxima vez você possa fazer a medida da sua criança, tá bom? Que legal! Então são sugestões que têm a ver com a palavra e tem a ver também com toda a motivação da sua aula. Agora nós vamos para o nosso Guardando no Coração, esse momento todo especial da Palavra de Deus no coração das nossas crianças. Bem, o nosso Guardando no Coração está muito interessante, bem curioso e gostoso. É mesmo, você vai já saber por que também está gostoso. Bem, a sugestão da nossa revista para o nosso visual de hoje, do nosso versículo, foi esta. Você vai encapar com papel laminado, aquele que nós temos em casa, 2 barras de sabão em pedra, tá? Poderá ser até uma, mas eu acho um pouco difícil, porque senão as plaquinhas que você fez ficarão muito juntas. Por isso que nós encapamos aqui, olha, super simples, o ato de encapar com um papel laminado, e a barra ela é firme, ela não cai, então por isso, e também ela é fofinha, dá para que você possa colocar as plaquinhas. E as plaquinhas nós pedimos para que fosse feita assim, com papel cartão colorido e em destaque as palavras do versículo, tá? No verso, deixa eu agitar isso aqui que tem que ser com o pirulito para frente. No verso, você vai colocar uma alça
Aqui nós usamos uma alça de emborrachado, grampeado, que foi super fácil. E por que o grampo não apareceu aqui? Porque nós colocamos antes de colocar a plaquinha menor com o versículo, tá bom? São pequenos detalhes que fazem a diferença. Antes de você colocar o branco, você já grampeia, e quando você colocar a palavra no papel branco, vai dar destaque e também não vai aparecer a marquinha do grampeador. E aqui você coloca o seu pirulito. Então aqui é que está a surpresa, o elemento surpresa do nosso visual de hoje. As crianças não vão ver, não vão perceber, porque você vai estar de frente para elas, não vai mostrar esse detalhe, e você então vai fazer a leitura plaquinha por plaquinha, tá? Peça para que elas possam prestar bem atenção, porque depois elas terão a oportunidade de participar na prática dessa atividade, e aí sim elas vão ter como elemento surpresa o que está atrás da plaquinha, tá bom? As crianças que participarem no final, tá? Nós temos aqui, vamos ver o número de plaquinhas que nós sugerimos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Então, depois 9 crianças irão participar. E quem vir para frente e participar vai levar também o pirulitozinho, né, de lembrança, tá? Você vai tirar, porque você vai guardar para usar em outra ocasião, e elas vão levar o pirulitozinho, ok? Então, faz de conta que ninguém está sabendo de nada. Vamos começar. Comece fazendo a leitura. Deus, aí você pede para todas as crianças repetirem, tá? Com você. Deus é poderoso. Vamos lá, e você coloca a outra plaquinha, tá? É poderoso para fazer, de novo, todo mundo junto, citando com você, bem bonito, infinitamente mais. Olha como vai ficar bacana esse visual. Infinitamente mais do que, agora que entra essa parte, né? Do que tudo o que, de novo, vamos lá, lendo com a criançada, o que pedimos. Que legal, e as crianças ficam todas curiosas. Uau, ainda tem mais. Ou pensamos. Uau. E por último, a referência bíblica, Efésios 3:20. Olha aí, ainda dava até para colocar mais espaçoso, né? Mas tudo bem, daqui, vamos lá. Aí todo mundo fazendo a leitura, repete quantas vezes forem necessárias. Aí, gente, com este visual, você pode fazer muitas dinâmicas. Pode pedir para uma criança vir ler sozinha, pode pedir para um lado ler uma parte, pode dividir aqui, ó, até a barra de sabão, né? E fazer dividido. Então, gente, você pode usar da sua criatividade, desde que as suas crianças se interessem e você possa, com isso, levar muito mais a palavra do Senhor, de forma que elas possam aprender bem dinâmico o que está escrito na palavra de Deus. E aí, por último, aquilo que nós já falamos, você vai convidar para virem à frente, e quando elas, quem tiver a coragem, né, de vir à frente e falar cada pedacinho que está aqui, vai levar como lembrança o pirulito. Mas é lógico, né, que no final todo mundo tem que ganhar pirulito, tá bom? Porque senão as crianças vão ficar tristes. Sempre tenha em reserva mais, para que no momento oportuno, antes de terminar a sua aula, todos levem pirulitos para casa, tá bom? Essa foi a nossa sugestão, espero que você tenha gostado. Agora vamos ver como ficou a nossa história de hoje. As surpresas de Deus é o tema da nossa história de hoje. Você chama a sua criança para um momento de muito aprendizado. Para isso, você tem que estar com bastante alegria, enfatizando com muita verdade
a palavra de Deus e você diz, vamos conhecer mais sobre as surpresas de Deus? Quem quer saber sobre as surpresas de Deus? Aí toda meninada, né? Aí você vai recordar que na lição passada elas aprenderam sobre aquela palavrinha chamada fé. Crianças, você vai dizer para elas, a fé é tudo. E professor, você precisa deixar isso muito claro. Se você nesse trimestre conseguir colocar no coração da tua criança que a fé, ela é tudo, ela tem que ser grande na nossa vida. Ela não tem tamanho, ela tem que ser bem grande para que nós possamos conhecer como é justamente a largura, a altura, o comprimento e a profundidade do amor de Cristo. Se você conseguir deixar isso bem bonito no coração da tua criança, vou lhe dizer, você está de parabéns. Então é assim que nós temos que fazer, dar nossas aulas com propósito, não é dar por dar, é dar para que a fé da nossa criança seja fortalecida. Então, na história de hoje, olha aqui, o nosso amigo apóstolo Paulo vai nos ensinar sobre as surpresas de Deus. Todos nós gostamos de ganhar surpresas. Aí você vai perguntar, quem gosta de ser surpreendido ou quem gosta de ganhar uma coisa bem legal e saber o que está lá dentro, hein? Quem gosta de ganhar um presente? Assim, quem gosta de ganhar um presente? Ninguém sabe o que tem dentro do presente antes de abri-lo, não é mesmo? Então você vai dizer, as surpresas de Deus é como um presente. Muitas vezes nós nem sabemos o que está lá dentro, mas o Senhor tem algo tão especial para a nossa vida. Você vai enfatizar isso para a sua criança e vai aproveitar e vai dizer para elas assim, vamos ver o que é que nós temos aqui? Quem está curioso para saber? Aí todo mundo vai levantar a mão, né? Então vamos ver. Como é que a gente fica quando a gente não sabe o que tem lá dentro de um presente? Tchan, 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 tchan. Abre. E aí você vai dizer, uau, criançada, aqui dentro tem um presente, um brinquedo, né? Quem gosta de ganhar brinquedo, presente novo? Muito bem, é assim que Deus também faz conosco. O Senhor Deus tem surpresas para nós. Às vezes, a mamãe, sabe, ela pede pra gente arrumar o nosso quarto, arrumar os brinquedos depois que a gente brinca, né? E aí a gente faz de boa, né? Então isso aí tá tudo bem. Mas sabe, uma coisa muito interessante, quando a gente fala com o Papai do Céu, quando a gente pede uma coisa do Papai do Céu, o Papai do Céu, ele faz além. Nós fazemos só aquilo que pedem pra gente fazer, né? A mamãe pede pra gente ajudar, a gente ajuda. Mas com Deus, muitas vezes, olha, nós estamos de joelhos. Quem aqui gosta de orar? Isso. Às vezes nós estamos de joelho, falando para Jesus, contando para Jesus aquilo que nós precisamos. Criança também precisa de coisas, criança também precisa de bênçãos do Senhor. Então, quando nós estamos falando com Jesus, falando com Deus, nós pedimos e sabem, crianças, você vai dizer para elas, muitas vezes, muitas vezes, Deus faz além daquilo que nós pedimos e que nós pensamos. Como Deus é bom, como Deus é maravilhoso. Então, muitas vezes, quando a gente está pedindo que o Senhor possa dar um emprego para o papai e para a mamãe, ou para a mamãe, né? E aí, quando Deus responde, a gente não está nem esperando às vezes, e Deus responde tão rapidinho. Então, aí nós podemos ver como é que Deus, ele faz além. A gente estava esperando para mais na frente e Deus já fez logo, rapidinho. Deus faz essas coisas. Você vai enfatizar para as crianças que Deus, ele é muito maravilhoso. Por isso que a nossa fé, ela precisa ser bem grande. Porque quanto maior for a nossa fé,
mais nós recebemos do Senhor as suas bênçãos. Que coisa linda você vai contar para a sua criança, que Deus, Ele é poderoso, Deus ama, sabe? Deus ama nos surpreender com o seu grande amor e misericórdia. Que coisa maravilhosa é nós sabermos que Deus, Ele faz tudo isso por nós. E aí você vai concluir a sua história dizendo para as suas crianças assim: não se esqueçam, crianças. Deus é surpreendente. Ele pode fazer, além. Aí pode pedir para elas fazerem assim, além, 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 muito além daquilo que nós pedimos ou que nós pensamos. Aí você pode até fazer uma experiência com elas rapidinho. Você diz assim para suas crianças: pense numa coisa que você gostaria de ganhar, que Jesus fizesse por você. Você pede para as crianças pensarem. Vamos pensar, todo mundo pensando. O que é que eu queria ganhar? O que é que eu queria que Jesus fizesse por mim? Dá um tempinho para elas pensarem. Aí você vai dizer: Deus pode fazer isso que você pensou, criança. Deus pode fazer isso que você pensou. E pode fazer além disso. Ele pode fazer muito mais. Coisas grandiosas na sua vida. Uau, Deus é demais, né? Então você vai, nesse momento, exaltar o poder de Deus em fazer além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Aí você convida as crianças para lerem novamente o versículo que vai estar ali exposto, né? Você vai ler para elas e vai dizer juntos. Todos vão dizer: Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Com certeza a sua aula vai ser uma bênção e a sua criança vai para casa levando essa grande verdade na sua mente e no seu coração. Vamos ver agora como ficou rapidinho a nossa atividade extra, vamos lá? Bem, a nossa atividade extra sugere que você consiga uma sacola que não seja transparente e dentro desta sacola você vai colocar o que mais? Você vai colocar bombons variados. E a dinâmica fica assim: a criança, ou você vai até as crianças, passa uma a uma e elas, sem olhar, elas vão colocar a mãozinha aqui, Aí elas vão puxar. Aí elas vão puxar uma coisa gostosa e você vai para outra criança. Mas sempre ressaltando para a sua criança as surpresas de Deus. Olha qual é o nosso objetivo: ressaltar que as surpresas de Deus nos trazem felicidades. Gente, isso é uma grande verdade e você vai fazer para as suas crianças de uma forma tão alegre, tão gostosa. Essa verdade você vai colocar na sua mente, no seu coração, que Deus nos faz surpresas. Assim como elas estão tendo surpresa naquele momento, colocando aqui a mãozinha, e encontrando coisas bem gostosas, assim Deus vai fazer na vida delas. Você vai encerrar sua aula com muita alegria e as suas crianças vão para casa cheias dessa esperança, cheias dessa verdade no seu coração. Que Deus abençoe você, professor, e aguardamos você na próxima videoaula. Fica com Deus. A paz do Senhor, queridos professores, que alegria estar aqui com vocês e desta vez para a gente compartilhar ideias, dicas, orientações e compartilhar aquilo que Deus tem colocado no nosso coração para estarmos ministrando para as crianças na modalidade juniores. Hoje nós vamos estudar a lição de número 10. Está preparado? Então vamos lá! Lição de número 10, o título é Somos o Corpo de Cristo. O texto bíblico você vai encontrar em Efésios capítulo 4. Você acompanha comigo agora o objetivo. O que a gente quer alcançar ao final da lição de hoje? Enfatizar que somos o corpo de Cristo. Devemos estar sempre unidos e servindo ao único Deus e Pai para crescermos espiritualmente. E separamos uma canção para você compartilhar e cantar com as crianças, Corpo e Família, do Esmilinguido.
e guardando no coração, que é aquele versículo especial, né? Uma porçãozinha da palavra de Deus, diz assim: há um só corpo e um só espírito, e uma só esperança, para a qual Deus chamou vocês. Efésios capítulo 4 e versículo de número 4. E para você começar muito bem a sua aula, querido professor, você pode estar confeccionando o visual do versículo da aula de hoje. E a proposta é que você faça em duas silhuetas. Uma silhueta no formato de um menino e uma segunda silhueta no formato de uma menina. Na primeira silhueta, né, você acompanha aí: há um só corpo e um só espírito e uma só. E na segunda silhueta, né, que é no formato da menina, esperança para a qual Deus chamou vocês. Efésios capítulo 4 e versículo de número 4. Então tá aqui, ó, a proposta do versículo, a gente imprimiu para que você possa acompanhar como é que fica isso impresso, né? A primeira parte do versículo tá aqui, ó, na cor azul, na silhueta de um menino, e a segunda parte do versículo tá aqui, olha, na silhueta de uma menina. Né? Então é muito legal essa proposta desse versículo. Você pode fazer esse impresso como a gente fez, mas aí você pode usar a sua criatividade, use o recurso que você tiver disponível na sua casa, ou você pode pedir ajuda de alguém. E aí você lê sempre na Bíblia, depois vai para o visual, explica as palavras difíceis, você pode sentar com as suas crianças, fazer uma reflexão e depois você pode fazer uma dinâmica. E a dinâmica desse aqui é bem legal. Quando você levantar a silhueta aqui, ó, no formato de um meninozinho, todos os meninos devem falar o versículo. E quando você levantar a silhueta no formato de uma menina, as meninas é que vão falar o versículo. Então vai ser bem legal. Os meninos, as meninas. E assim você pode até fazer uma competição, né? Quem fala melhor ou quem fala mais bonito o versículo. E aí, não esqueça de sempre premiar as crianças, tá bom? Faça assim que vai dar muito certo. E você acompanha agora as orientações importantes. Vem sempre na primeira página da sua lição e são dicas para você realizar a sua aula muito legal. E diz assim, ó: para introduzir a lição, use um cartaz que possa ilustrar uma igreja. Converse com seus alunos sobre o que é a igreja, sua importância, suas funções e sua contribuição para a comunidade. Apresente também um cartaz com a expressão Corpo de Cristo e pergunte a eles se sabem que igreja é chamada de Corpo de Cristo. Explique que somos todos membros de um mesmo corpo, trabalhando juntos para glorificar a Deus. Agora, a gente vai para o Você Sabia. O Você Sabia já vai ser a introdução da história, como você vai iniciar essa lição de número 10. E a gente vai explicar o quê? Que a igreja, no sentido espiritual, é a reunião de pessoas que creem em Jesus Cristo como Filho de Deus e Salvador do mundo. O templo da igreja, no sentido físico, é um lugar onde nos reunimos para adorar a Deus, receber ensinamentos bíblicos e apoio mútuo. Conhecida como Corpo de Cristo, e é composta por membros em que cada um tem um papel importante a desempenhar na igreja. A igreja promove o crescimento espiritual, ajudando os crentes a viverem de maneira santa e reta. E além disso, a igreja espalha o amor e a mensagem de Cristo, contribuindo para a transformação do mundo através de obras sociais, como doações de alimentos e atendimento à comunidade. Então vamos lá, vamos começar a aula de hoje e para isso você pode ter o cartaz, né, do Você Sabia, que você encontra em outras revistas e aí você pode baixar, imprimir e aí para esse início a gente pode preparar o quê? Um visual aqui, ó, de uma igreja, né? A gente tem esse visual aqui, que é de um pastor e aqui como se fossem os membros e também esta frase, Corpo de Cristo. Então vamos explicar para as crianças o que é a igreja. A igreja o que é? A reunião de pessoas que creem no nome de Jesus Cristo. E elas se reúnem neste lugar, que é um local físico, e elas vão a esse local, né, no endereço onde está essa igreja, para quê? Para adorar a Deus, para se confraternizar, para estar em comunidade. E essa igreja que se reúne fisicamente, ela vai para adorar, mas espiritualmente esta igreja é chamada de Corpo de Cristo.
né? Nós somos o corpo e Cristo é a cabeça. A gente vai explicar isso ao longo da lição de hoje. Mas aí você vai conversar com as crianças, né? Que a igreja ela é muito importante, que ela ajuda a comunidade, que são os irmãos. Ela pode ajudar como? Com obras sociais, com a doação de alimentos. Ela também se reúne para fortalecer a fé. Cada membro naquela igreja, como o pastor e outros líderes, tem funções específicas e eles estão todos ali para servir e adorar ao Senhor. Então faça assim e eu tenho certeza que as crianças vão compreender o que é a igreja. Vamos acompanhar agora os tópicos da lição de número 10. O primeiro tópico diz assim: a unidade do povo de Deus. Segundo tópico, os dons que Deus nos concede. Terceiro tópico, vivendo a nova vida. E quarto e último ponto, a gente vai falar sobre a aplicação, que é a conclusão de toda a história. Agora eu te convido a acompanhar o primeiro tópico, que fala sobre a unidade do povo de Deus. O que a gente pode estar falando para as crianças nesse primeiro tópico? Então vamos lá. Primeiro ponto. Paulo pediu aos irmãos que vivessem unidos, tendo boa conduta, que honrassem a Deus e o chamado. Segundo, Paulo reforça que, embora haja divergências entre irmãos, todos devem estar unidos no mesmo corpo e espírito. Terceiro, Paulo lembra a importância de termos amigos e irmãos mantendo a harmonia e trabalhando juntos na fé. Quarto e último, se agimos com humildade com os irmãos, fortalecemos laços familiares e a unidade. Bom, então vamos lá ao primeiro tópico dessa aula de hoje, que Paulo vai enfatizar sobre a importância, dos irmãos viverem unidos, tendo uma boa conduta e uma conduta que honre a Deus. E aí a gente pode trazer como exemplo esta figura aqui, para a gente estar falando sobre a importância dos irmãos e da igreja viverem em unidade. A gente trouxe esse exemplo, tá aí na sua revista, você pode acompanhar, que é de uma família, Eles decidiram fazer lá a noite da pizza. Então lá estão todos reunidos para comer a pizza. Mas uma família que não tem Jesus, às vezes, o que pode acontecer nessa noite da pizza? Uma tremenda confusão e muitas brigas. Por quê? Acontece de alguém chegar lá e começar a pegar os primeiros pedaços, não esperar uns pelos outros e de repente acabou toda a pizza. E aí uns comeram e outros não. Então a gente pode trazer esse exemplo e aí você também pode até levar aí para sua sala de aula uma pizza como essa. Uau, vai chamar a atenção das crianças, E aí você compartilha, que cada pedaço desse deve ser compartilhado em amor e harmonia uns com os outros, esperando uns pelos outros. Paulo enfatizou a importância de vivermos unidos com os nossos irmãos. Mas é claro que haverá momentos que vai ter divergências, que cada um vai pensar de uma forma ou que cada um vai pensar de um jeito. Vai ter um que vai chegar lá e vai querer pegar todos os pedaços, mas aí tem outro que diz, não, vamos esperar, vamos orar, vamos compartilhar, vai ser uma fatia para cada. E assim é na igreja. E aí a gente pode trazer também essas frases aqui, para você também compartilhar com as crianças, que cada um tem a sua porção. Então, cada fatia dessa pizza aqui, ela representa uma pessoa, um membro da igreja. Então, cada um vai ter a sua porção. Não vai ter de mais e nem vai ter de menos. Outra coisa, evitar as brigas. Se você viver em harmonia e esperar uns pelos outros, com certeza não haverá brigas. E por último, fortalecendo os laços familiares. Então, quando você se reúne numa mesa para comer todos juntos uma pizza, não é legal? E você compartilha tantos momentos legais e isso você vai fazer o quê? Criar laços familiares. E isso vai ser muito legal e vai ser tremendo. E eu tenho certeza que esse primeiro tópico vai ser muito divertido. Chegou a hora da gente ir para o tópico de número 2, os dons que Deus nos concede. O que a gente pode trabalhar nesse segundo tópico? Primeiro, na carta aos Efésios, aprendemos que Cristo dá um dom especial para cada um. O objetivo dos dons é preparar as pessoas para o serviço cristão e ajudar a edificar a casa de Deus, que é o corpo de Cristo.
Quando usamos nossos dons, podemos crescer na fé e conhecimento de Deus e nos ajuda contra os falsos ensinamentos. E quarto ponto que você pode trabalhar diz assim: cada membro do corpo de Cristo possui uma função importante e quando cada membro faz sua parte, crescemos espiritualmente. Bom, para esse segundo tópico, a gente vai utilizar muito esta figura aqui, olha, que foi preparada e você pode encontrar no QR Code que se encontra aí na revista do professor. É essa mãozinha aqui, ó, né? Essa mãozinha, e em cada dedo nós temos aqui um ministério, um chamado, um dom específico. E a gente vai ensinar para as crianças que cada um tem um dom especial e um dom específico, né? Alguns, Paulo disse o quê? Foram chamados para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, pastores e mestres. E todos eles são dons especiais. Quem dá esse dom? É Deus. Vem de Deus. E para quê? Para servir a igreja, para servir a comunidade. Então, cada um desse aqui tem um dom especial. Apóstolos, eles são pessoas que fundaram, alicerçaram igrejas, né? Os profetas são aqueles que prenunciaram, anunciaram, né? Muitas coisas. Eles presenciaram e viram muitas coisas. E anunciaram coisas que também iriam acontecer. Nós temos os evangelistas, né? Aqueles que pregam a palavra, que fazem a grande colheita. Os pastores que ensinam, eles vivem na sua maioria em igrejas, em locais pequenos. E por último nós temos os mestres, aqueles a quem Deus deu uma missão muito especial, que é de ensinar a palavra do Senhor. E para isso, a gente pode explicar também para as crianças que todos esses dons especiais, quem dá é Deus, e nós fazemos parte da igreja, o corpo de Cristo. Você já falou lá no primeiro tópico. Mas que Cristo é a cabeça e nós somos os membros. E para isso você pode trabalhar aqui, olha, a figura desse bonequinho articulado, né? E aí, olha, todo ele mexe, né? Os bracinhos dele, as perninhas, e a gente vai explicar para as crianças, sabe, crianças? Cada um de nós recebemos do Senhor um chamado. Cristo é a cabeça e nós somos quem? Os membros, ó. Nós somos os membros, os bracinhos, as perninhas, mas quem governa tudo é Cristo, porque Ele é a cabeça. E aí vamos declarar, né, que assim como Deus chamou cada um para um chamado específico, Deus também está chamando cada criança. Está chamando cada criança para exercer o seu chamado. E cada uma delas tem um chamado especial. Porque todo aquele que recebeu Cristo na sua vida, ele também recebeu do Senhor um dom especial. Ele só precisa descobrir. Então, olha, vai ser bem legal. E aí você pode deixar as crianças menores, né, mexer no seu bonequinho. E assim, com certeza, elas vão voltar para casa com essa lição gravada aqui na mente deles. Terceiro e último tópico da aula de hoje diz assim: os dons que Deus nos concede. Primeiro ponto, Paulo suplica aos irmãos que não voltassem a praticar pecados que entristecem a Deus. Paulo alertou sobre evitar pecados como a mentira, roubo, a raiva e palavras que machucam. Terceiro, nunca devemos entristecer o Espírito Santo, que é o nosso amigo e consolador. Quarto e último, podemos nos esforçar para sermos como Jesus, bondosos e compreensivos, perdoando uns aos outros. Paulo era um homem muito amoroso e ele suplicava, ele orava a Deus para que os irmãos lá de Éfeso não voltassem a praticar os mesmos pecados. Eles deveriam renunciar todo e qualquer pecado que desagradasse e que desonrasse a Deus. E aí a gente vai mostrar para as crianças alguns desses pecados que desagradam a Deus, como por exemplo a mentira. Deus não se agrada da mentira. Os mentirosos não entrarão no reino dos céus, não é? Não existe mentirinha ou mentira grande, tudo é mentira e desagrada ao Senhor. A raiva, né? Às vezes as crianças ficam iradas e aí a gente trouxe essa figura aqui, ó, como uma proposta para você ensinar para as crianças. A menininha aqui, ó, né, que está fazendo birra, que está com raiva, que está chateada e aí ela está super zangada, né? Está com muita raiva. Isso é de Deus? Não. Agrada a Deus? Não.
desagrada totalmente a Deus. E outra coisa, entristece o nosso amigo Espírito Santo. Ele fica muito triste quando nós cometemos esses pecados. Outros pecados, o ódio, o roubo, pegar o que não é seu, né? E aí não revela a verdade de maneira alguma. Mágoas, muitas crianças que não conseguem perdoar, estão chateadas, estão guardando coisas ruins para o seu coração. E assim elas vivem até aprisionadas por causa desse pecado. E Paulo falou algo muito interessante para os irmãos ali daquela igreja de Éfeso. Ele disse: nunca devemos entristecer o Espírito Santo. Cada pecado desse aqui entristece muito e muito o Espírito Santo. Ele se entristece com cada pecado. E Paulo disse, ele é o amigo, ele é um consolador. Mas quando nós pecamos, ele se entristece muito. E Paulo disse, não façam isso, não entristeçam o Espírito Santo. Por favor, sejam amorosos, compreensivos e perdoando uns aos outros. Muito legal esse terceiro tópico. E agora chegamos então à aplicação, à conclusão da história de hoje. Como é que você vai encerrar essa lição? Explicando, crianças, nós fazemos parte do corpo de Cristo e por isso devemos estar sempre unidos e servindo a Deus para crescermos de maneira espiritual. E como igreja, precisamos ter uma boa conduta, não fazendo coisas erradas como mentir, cultivar o ódio, mas devemos buscar viver uma vida santa, ser honestos, ajudar os necessitados, cultivar o perdão e ser bondosos diante de Deus. E não esqueça de, ao final, orar com todas as crianças e, se possível, ainda fazer o apelo para aqueles que nunca receberam Jesus em seus corações. E você acompanha comigo os recursos didáticos da história, né? Essas figuras, todas elas, você encontra no QR Code que está na revista do professor. A figura de 10.1 é a família lá, reunida, comendo a pizza. A figura 10.2, que é a mãozinha, que vai falar sobre os dons especiais. E a figura 10.3, que é sobre o pecado da raiva. Bom, amados professores, você não pode encerrar a sua aula sem antes aplicar o quê? A revista do aluno, né? Tem aqui a revista do professor, que é para todos aqueles que ensinam a palavra, mas também tem a revista do aluno. E aí é muito legal que você consiga ter uma revista dessa para cada aluno seu aí em sala de aula. E nessa revista o que vem aqui, né? Vem o título aqui, ó, da lição, tá aqui, né? A lição de número 10. Na próxima página você tem um resumo da história, que aí você pode incentivar a leitura com as crianças. E em seguida vem os exercícios, são 4 atividades, né? E aí, olha, todas elas relacionadas a cada tópico que você já explicou. Algumas vão ter dificuldades e aí é bom que tenha mais de um professor em sala de aula, porque você pode sentar junto com a criança e fazendo o exercício junto com ele. E uma coisa muito importante, incentive. E quando ele conseguir realizar essa atividade, parabenize, porque assim ele vai se sentir estimulado. Bom, eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado das dicas de hoje, uma excelente aula nesse próximo domingo, que Deus te abençoe e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau!